Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kids. A videoaula de hoje é de grande interesse da maioria, o pessoal que trabalha com programação de robôs móveis, com programação em geral, programação de microcontroladores, projetos de circuitos digitais em geral, vai se interessar pelo conteúdo que vamos apresentar aqui. Estou falando da abstração digital. Então, let's get started! Durante toda a segunda temporada da série Robots, no projeto do robô com motor de passo, enfatizei a importância de se ter um conhecimento em eletrônica digital. Vocês verão aqui mais motivos para se interessarem pela área de estudo. Então, inicialmente, o homem quantizava tudo por tabelas, né? Tenho aqui um exemplo de tabela apresentando essas grandezas aqui, que não é novidade para ninguém, né? Temos tensão, corrente e resistência, e era tudo quantizado para tal tensão, tal corrente, tal resistência, e assim por diante. Então, com o tempo, houve a necessidade de criar leis para que essas tabelas não precisassem ser consultadas a todo momento. Para cada tensão, tal corrente e tal resistência. Daí começaram a surgir as leis para reger estes valores específicos que o homem encontrava na natureza. Temos um forte exemplo que são as equações de Maxwell, que estão representadas aqui nesta figura. As equações de Maxwell são o resumo das leis da eletricidade e do eletromagnetismo. Podemos resolver diversos circuitos elétricos com elas, mas demanda muito tempo e é bastante complicado. Daí a necessidade de simplificar ainda mais a nossa vida, a partir de mais uma abstração, que são as leis que aproximam mais do uso da álgebra em si, para facilitar o desenvolvimento e a resolução de problemas físicos, matemáticos e, mais recentemente, da eletrônica. Temos aqui as leis de Kirchhoff, das tensões e das correntes, que já abordamos o assunto na análise de malhas, né, do circuito puramente resistivo. Também temos a famosa lei de Ohm, a lei de Ohm que descreve, então, o comportamento de um circuito contendo uma resistência pela qual a corrente elétrica circula. Aí, posteriormente, surgiram teoremas, né? Método dos nós, teorema de Thevenin, Norton e assim por diante. Houve a necessidade de criarmos símbolos para abstrair estes eventos físicos de forma a facilitar a compreensão. Então, estes símbolos bonitinhos aqui, o resistor que pode ser considerado uma fonte gaussiana de ruído térmico, temos o indutor e temos o capacitor. O capacitor consiste em duas placas planas paralelas, feitas de um material condutor, separadas por um material isolante, que é caracterizado como dielétrico. E o indutor é um dispositivo um tanto engraçado, porque em determinados sistemas ele pode até mesmo se comportar como um circuito RLC. Por quê? A forma construtiva do resistor é por um fio de material condutor enrolado. Então, todo material condutor apresenta uma resistência. Significa que há uma resistência presente neste fio, que pode ser representada em série com a indutância. Mas ainda, em determinadas frequências, a distância entre as espiras, seja feita por um material isolante como o verniz ou o ar, pode se comportar como um dielétrico e o fio condutor como placas planas. Então, temos capacitâncias parasitas também neste dispositivo. Vejam que interessante. Ou seja, um indutor pode se comportar como um circuito RLC. É um dispositivo bastante interessante. Mas não é isso que vamos enfatizar aqui. Temos também fontes de tensão, que são abstrações de fenômenos físicos, representadas dessa forma, né? Estes símbolos bonitinhos aqui. E a partir desse conhecimento, o homem abstraiu estes símbolos em um circuito. Olha só que interessante, temos aqui um circuito contendo duas fontes, R1, V1, R2, V2, e temos uma saída Vout. Podemos analisar isso aqui e entender cada uma dessas fontes como a saída de um sensor, por exemplo. Sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor de pressão, qualquer coisa. Mas como resolver este circuito?
Olha só, temos um teorema, teorema da superposição. Teorema da superposição pode ser usado na resolução deste circuito. Vejam que simples que se torna. Eu quero enxergar Vout. Então, Vout será quem? Vout será V1, considerando o efeito apenas de V1 no circuito. O que a gente faz? Curto-circuito na fonte V2. O efeito de V1 no circuito é nada menos que esta fonte aqui com o divisor de tensão, pois se aqui é um curto, R2 está ligado no terra. E aí medimos a saída. Divisor de tensão. Então, multiplicando R2, dividido por R2 mais R1. Mas é claro que vamos considerar o efeito de V2 também, então somamos V2 e agora curto-circuitamos V1, então temos o divisor de tensão aqui, R1 está ligado ao terra. Multiplicando, então, qual é o divisor de tensão? Considerando a análise em Vout, então, como é que fica? Então, fica R1 dividido por R1 mais R2. E aí está a equação que resolve esse circuito. Vejam que poderíamos ter usado o método de malhas. Resultaria em diversas equações, daí teríamos que resolver por matrizes, por sistemas lineares, mas, analisando este circuito por outro ponto de vista, chegamos a esta solução aqui. Também com isso, concluímos que este aqui consiste em um circuito que soma duas fontes de tensão. Temos um circuito analógico que soma as fontes de tensão. Vamos simular isso rapidinho aqui no LT-Spice para vermos o comportamento deste sistema de forma gráfica. Então, é bem simples de simular aqui no Spice. Vamos pegar mais uma fonte de tensão aqui. Vamos fazer este desenho assim, botar os terras. Os dois resistores se juntam, daí temos uma label que vamos chamar de output, ou melhor, vamos chamar de Vout. E vamos criar labels para V2 também e para V1. Vamos fazer R1 igual a 470 ohms e R2 igual a 1 kΩ. E aqui as fontes serão o quê? Como estamos supondo que são sensores, vamos vamos criar sinais diferentes, distintos, em frequências diferentes também. Então, V1 será uma onda quadrada de 5 volts de amplitude, 1 milissegundo de período, que vai dar 1 kHz. E vamos pegar um Duty Cycle de 50%, T1 igual a 0,5 milissegundos. Aí está a primeira fonte, e a segunda vamos fazer uma onda senoidal, uma amplitude menor, 0,3 volts, e uma frequência maior, vamos pegar 5 kHz. E vamos simular. Vamos observar separadamente as três saídas que queremos, adicionando gráficos aqui. Primeiro V1, aí está a nossa onda quadrada, nenhuma novidade. V2, aí está a nossa senoide. E Vout, como se comportará? Assim, ele soma as duas formas de onda. Temos este comportamento aqui, como já esperávamos. Desta forma que vocês estão vendo. Vamos calcular a amplitude? Vamos pegar aqui, cursor, vamos pegar o pico máximo aqui, está dando 3,46 volts. Então, vamos usar o teorema da superposição e confirmar isto. Vout vai ser igual a V1
que eu já vou colocar aqui 5 volts, vezes o divisor de tensão de R1 e R2. Então, R2 é 1K, então é 1000, dividido por R1 mais R2, que é 1000 mais 470, 1470. Isso aqui vezes 0,3, que é a fonte 2, vezes R1, que é 470, dividido por 1470. 3,49 volts. 3,46 está bem próximo, então a teoria e a simulação estão coerentes. Então, na teoria, temos esta forma de onda resultante aqui, bonitinha, né? Como esperado. Mas a vida é dura e existe ruído nos sistemas na vida real, então temos que levar em consideração o ruído. Vamos imaginar que queremos medir Vout na prática. Tenho aqui um fio condutor, que eu vou ligar no dispositivo de medida, e também estará em terra comum. Vale lembrar isto. O próprio fio condutor já apresenta o seu ruído. Então, o próprio fio condutor já apresentará um ruído. Ainda mais se não for um fio blindado. Os resistores, como dito no início da aula, são fontes gaussianas de ruído térmico, então eles também geram seus ruídos na vida real. Então, na melhor das hipóteses, o que teremos nessa forma de onda que a teoria nos mostrou bonitinha? Teremos alguma coisa assim. Algum sinal desta forma, um ruído se comportando mais ou menos assim. Ao invés da senoide, da onda quadrada somadas, bonitinhas como havíamos apresentado. E este ruído, esta ruideira aqui presente em nossa forma de onda, pode ser estocástica ou não. Tudo vai depender do meio. Lembrando que isto ainda é um circuito analógico. Mas então o que podemos fazer para melhorar isto? Vamos discretizar isto, vamos fazer uma abstração disto. Ao invés de considerar várias medidas de números reais, de 2,244048, 1,9999, vamos fazer diferente, vamos discretizar. Então, vamos considerar duas verdades, um nível alto e um nível baixo. Então, agora só vai existir o quê? Nível alto ou high, nível baixo ou low, ou por que não dizer verdadeiro ou falso, ou por que não dizer 1 e 0. O nível alto será o quê? Será a presença de tensão. E o nível baixo será a ausência. E daí surge toda a lógica digital que bem conhecemos, responsável pelo funcionamento de praticamente tudo hoje em dia, né? Computadores, smartphones, telecomunicações, internet. Então, base 2, números binários. E o que será a presença de tensão? A presença de tensão é o nível alto, que pode ser 3,3 volts, 5 volts, 10 volts, 12 volts. Em nosso exemplo, vamos utilizar 5 volts. 5 volts é o nosso high, 0 volts é o nosso low. E daqui passaremos para a disciplina estática. A partir deste ponto de vista, vamos imaginar esta situação aqui. O 5 volts é o high e o 0 volts é o low. E temos aqui um limiar de 2,5 volts, que é a metade de 5. Temos um emissor e temos um receptor. Muito bem, digamos que eu quero enviar uma sequência de bits, 0, 1, 1, 0, qualquer uma para o receptor. E há o sistema que vai identificar o 0 e o 1. Pois muito bem, esse sistema diz aqui que acima de 2,5 é nível alto e abaixo é o nível low.
o nível baixo. Ok. Mas, e se mandarmos 2.5? O que ele vai fazer? Então, está claro que este sistema aqui não funciona. Este sistema não funciona. E nem consideramos o ruído também. E se tiver o ruído aqui? Obviamente, isso não vai funcionar. Agora, esta outra situação aqui, o mesmo emissor, o mesmo receptor, mas aqui criamos uma zona central, que é a zona proibida. Ou seja, não podemos ultrapassar estes dois limiares aqui, de 2 volts e de 3 volts. Então, o emissor envia uma sequência de bits e o receptor vai receber essa sequência. Temos aqui o nível alto e aqui o nível baixo. Embora pareça bonitinho, esse sistema também não vai funcionar. Se o nosso processador fosse projetado com um sistema desses aqui, travaria a cada milissegundo. Isso porque eu não estou dando margem para o ruído, que é muito importante. Não existe uma margem de ruído. Então, imagine um ruído, se estou mandando 1.9 volts, por exemplo, será que vai ser low? O pequeno ruído que surgir aqui já vai prejudicar, já estaremos na zona proibida e não queremos isso. Da mesma forma, a nível alto, se mandarmos 3.1 volts, por algum motivo, alguma falha no projeto, estaremos entrando na zona proibida. Então, este sistema é falho. Há sérios problemas aqui, também não podemos utilizar. A solução é acrescentar uma margem de ruído, fazer com que o emissor trabalhe com características mais rígidas que o receptor. Daí surge este sistema aqui, que é o que temos em toda a lógica digital. Agora nós temos limiares bem definidos, um sistema muito mais rígido para o emissor. Percebam aqui, eu tenho 4 volts a 5 volts. Então, entre 4 e 5 é o nível alto do emissor. O receptor admite entre 3 e 5. Qual é a margem de ruído? Tenho 1 volt de margem de ruído aqui para trabalhar. Da mesma forma, o nível baixo tem que ser de 0 a 1 volt para o emissor, mas o receptor admite de 0 a 2 volts. Margem de ruído de 1 volt. E aqui temos a zona proibida. E aqui também a zona proibida, como vocês estão vendo. Aí temos estes 4 limiares de tensão aqui, que é a tensão de saída para nível alto, tensão de saída em nível baixo, tensão de entrada em nível baixo, tensão de entrada em nível alto. A margem de ruído será a diferença entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Então, 4 menos 3, 1 volt. Em nível baixo será VIL menos VOL. Então, este sistema aqui está ok, perfeito, funciona. A partir disso surgem as portas lógicas. As portas lógicas utilizadas em circuitos combinacionais. Até já projetamos um circuito para a lógica digital em nossas videoaulas. Então, eu peguei aqui como exemplo a porta AND, que depois do inversor é a porta mais simples. Tem o exemplo da porta AND. Como a maioria já deve saber, a porta AND de 2 entradas, a saída só será verdadeira se as 2 entradas forem verdadeiras, ou só será high se as 2 forem high. Então, vamos simular aqui no Isis. Dei um play. 0, 0, 0. 0, 1, 0. 1, 0, 0. 1, 1, 1. Lembrando que esta porta aqui consiste em uma outra abstração. Não estou considerando o que tem dentro dela. Já é uma outra abstração criada para facilitar nossa vida. E conhecendo a tabela verdade da porta AND, podemos criar um pseudocódigo que descreva essa porta AND. Então, podemos dizer que se A e B são verdadeiros, então minha saída, output, é verdadeira. Se não, minha saída é falsa.
Este é o pseudocódigo da porta AND. Agora, pegando um circuito prático, temos aqui o 4081 CMOS, que apresenta 4 portas AND em seu encapsulamento. Vamos pegar o datasheet deste componente e observar aqui nas páginas 3 e 4, olha só, temos os limiares aqui nas tabelas. A tensão de entrada em nível alto, tensão de entrada em nível baixo, para uma alimentação de 5 volts, que é o que estamos considerando, 3,5 volts. E a tensão de entrada em nível baixo, 1,5. Aqui na página 4 temos a tensão de saída em nível alto e a tensão de saída em nível baixo. Olha só, 4,95. Então, percebam que o nosso emissor no sistema tem sua característica bem mais rígida. Vamos ver qual é a margem de ruído, então. Temos que fazer 4,95 menos 3,5. Então, a margem de ruído será igual a 4,95 menos 3,5. 1,45 volts. Então, este circuito integrado 4081, pelo seu datasheet, tem 1,45 volts. E esta é a disciplina estática. A disciplina estática é a convenção entre os fabricantes de diferentes dispositivos de qual a margem de ruído adotar para os seus sistemas. Para que tudo funcione harmoniosamente, eles devem entrar em um acordo e estabelecer as normas para as margens de ruído de seus dispositivos. Mas agora, depois de tanta teoria, vamos fazer uma atividade prática para comprovar isto. Será que isso tudo é verdade? Será que tem alguma coisa a ver? Então, eu criei aqui um test set para fazermos no laboratório. Aqui está o diagrama esquemático. O que vamos fazer no laboratório? O 4081, vamos utilizar uma porta AND dele para ilustrar. Em uma das entradas, vamos aplicar uma onda quadrada oriunda de um oscilador, representado aqui por este símbolo. Também é uma abstração para o oscilador, afinal de contas. E a outra entrada vamos manter em nível alto sempre. E com o osciloscópio, vamos medir esta entrada aqui e vamos observar a saída. O que vou fazer é induzir um ruído bem alto aqui nesse oscilador. Eu não vou deixar ele oscilando bonitinho, não. Vou botar um ruído, uma ruideira, e vamos ver o que acontece com a saída do 4081. Pela tabela verdade da porta AND, está bem claro que, mantendo esta entrada em nível alto, a minha saída vai ser a própria onda gerada pelo oscilador, com uma pequena amplitude por esta porta desempenhar uma função de buffer ou algo assim. Mas e o ruído? O que acontecerá com a saída induzindo um ruído nesta entrada aqui? É o que vamos conferir agora no laboratório. Venha comigo! Então, este é o setup que estamos utilizando aqui no laboratório hoje. Este primeiro circuito integrado aqui é um 555 em configuração astável, bem semelhante ao que usamos na última videoaula. Este 555 está, então, projetado como oscilador de aproximadamente 1 kHz. A saída dele, ligamos o canal 1 do osciloscópio para monitorar a forma de onda. E a saída dele também está ligada em uma das entradas da porta AND do circuito 4081, que é este outro circuito integrado aqui. O 4081 tem o seu capacitor de desacoplamento aqui e o canal 2 do osciloscópio está ligado na saída desta porta AND. A outra entrada da porta é mantida em nível alto aqui por este fio vermelho que vocês estão vendo. O fio amarelo é justamente a saída do oscilador na segunda entrada da porta AND. Vamos observar o que ocorre com estas formas de onda no osciloscópio. Para induzir ruído, vamos utilizar uma microretífica. Aqui está ela. Ligando ela bem próxima ao circuito oscilador, já vai induzir um ruído bem notável na forma de onda, como vocês vão observar a seguir. O circuito está alimentado com 5 volts.
Então, 5 volts é o nível alto para o nosso circuito aqui em testes. Vamos observar as formas de onda no osciloscópio. Estou aqui com o osciloscópio ligado, analisando as formas de onda do circuito em nossa bancada. Aqui a saída do oscilador com 555. Temos uma frequência de 950 Hz e um duty cycle de aproximadamente 50%. 49,3 mais ou menos. E aqui no canal 2 em azul é a saída da porta AND do circuito integrado 4081. Podemos observar de início que temos 5,12 volts aqui na saída da AND, ou seja, o 4081 já está desempenhando um papel de buffer ao mesmo tempo, e 4,64 é o máximo da saída do oscilador com o 555. Agora, observem o que acontece quando eu induzo um ruído no sistema. Vejam que a saída da porta AND do 4081 permanece intacta. Ela não sofre influência do ruído induzido no oscilador. Vamos induzir mais um pouco para vocês observarem. Então, podem ver que não estou blefando aqui, né? Está funcionando perfeitamente a abstração digital. Outra forma de induzir um ruído no sistema, e a amplitude ficará até um pouco mais alta, é colocando o dedo aqui no circuito mesmo, na saída do oscilador. Vejam o ruído. Olhem a margem de ruído no canal 1, está bem alta. Vamos medir este ruído. Vamos medir aqui, dando um pause. E vamos pegar os cursores do osciloscópio e ver como fica. O cursor 2 está marcando 0 volts e vou posicionar o cursor 1 lá no nível mais alto de ruído. 5,84 volts. 5,84 volts. Então, 5,84 menos os 4,64 volts de amplitude que estamos medindo, 4,64 volts de amplitude na saída do oscilador, não superam os 1,45 volts de margem de ruído previsto pelo datasheet do 4081. Mais uma vez, temos a comprovação que funciona a questão da margem de ruído aqui para os circuitos digitais. Para a saída começar a se deteriorar, precisamos inserir um ruído superior a 1,45 volts, como a teoria explica. Vamos fazer o seguinte, vamos inserir aqui um fio na saída do oscilador. Observando a forma de onda do canal 1, eu vou enrolar este fio aqui na microretífica e vamos ver o que acontece. Já percebam a ruideira que está dando. Então, ligando a microretífica, e a saída mal começou a se deteriorar. Isso porque praticamente não chegamos aos 1,45 volts do datasheet. Então, aí está a comprovação da nossa teoria. Isso é abstração digital. Então, por hoje é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu apresentei aqui para vocês a essência da eletrônica digital. A abstração digital é um conteúdo muito interessante de ser estudado. Então, estudem eletrônica digital para melhorar cada vez mais o desempenho na programação de microcontroladores e robôs, é claro. Agora, compartilhe o conteúdo com seus amigos, curta a nossa página no Facebook, dê um gostei aí, dê o seu like, comenta aí embaixo o que achou dessa doideira toda
E vamos que vamos! E só para lembrar, semana que vem, lançamento da promoção 2 do canal WR Kids. Confira aí o link que está aparecendo em sua tela com as normas para você participar. Vão ser as mesmas da promoção 1, não tem mistério nenhum. Você participa gratuitamente, só tem que se inscrever no nosso canal e compartilhar nosso conteúdo. E no vídeo você vai ver dicas de como aumentar suas chances de ganhar. O brinde é bem bacana, já tenho ele em mãos. Semana que vem, lançamento da promoção 2. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.